Peixes, se você está ouvindo isso agora, não foi por acaso, porque existe uma energia muito específica se movendo ao redor do seu signo neste momento. Uma energia que tem a ver com estabilidade, com estrutura, com aquilo que permanece quando tudo ao redor parece instável. E eu sei que essa palavra pode soar estranha para você, estabilidade, porque Peixe sempre foi o signo das águas profundas, dos sonhos, das correntes invisíveis que carregam emoções que nem sempre cabem em palavras. Mas é justamente por isso que o que vou compartilhar nos próximos minutos é tão importante, porque existe uma forma silenciosa de construir uma base sólida sem perder a fluidez que faz de você quem você é. Como um rio que encontra o seu leito, ele não deixa de ser água, não perde a sua essência, mas ganha direção, ganha profundidade, ganha força que só vem quando se sabe exatamente para onde se está indo. E você, Peixes, está prestes a descobrir 8 ajustes que podem transformar essa busca por estabilidade em algo real, concreto, palpável, sem que você precise abrir mão de nada daquilo que faz a sua alma vibrar. Ajuste 1. Comece a tratar os seus limites como raízes, não como muros. Existe uma confusão muito comum que acontece com peixes ao longo da vida, e ela tem a ver com a forma como você enxerga os limites. Para muitas pessoas nascidas sob esse signo, estabelecer limites sempre pareceu algo frio, rígido, quase cruel, porque a natureza de Peixes é acolher, é sentir, é absorver o mundo ao redor com uma sensibilidade que poucos conseguem compreender. E quando alguém pede para você dizer não, para você se proteger, para você colocar uma barreira entre o que é seu e o que é do outro, parece que estão pedindo para você negar a sua própria essência. Mas aqui está o ajuste que pode mudar tudo. Limites não são muros, são raízes. Pense numa árvore centenária no meio de uma floresta antiga. Ela é generosa, oferece sombra, abrigo, frutos, flores, alimento para dezenas de espécies diferentes. Mas nada disso seria possível se ela não tivesse raízes profundas ancoradas na terra, raízes que definem o espaço dela, que absorvem os nutrientes que ela precisa, que a mantêm de pé quando os ventos sopram com violência. Sem essas raízes, a árvore não seria capaz de dar nada, porque teria caído ao primeiro vendaval. Os seus limites funcionam da mesma maneira. Peixes. Cada vez que você define o que aceita e o que não aceita, cada vez que você diz isso é meu espaço e eu preciso dele, você não está se fechando para o mundo, está se enraizando nele. E quanto mais profundas forem essas raízes, mais generoso, mais presente, mais estável você se torna. Não é preciso erguer muros de pedra ao redor do seu coração, basta deixar que as raízes cresçam no solo silencioso da sua verdade. A natureza mostra isso todos os dias. As árvores mais generosas da floresta são sempre as que têm as raízes mais firmes, porque sabem que dar sem ter de onde tirar é o caminho mais rápido para o esgotamento. E estabilidade, verdadeira estabilidade, começa no momento em que você decide que proteger a sua energia não é egoísmo, é sabedoria. É a mesma sabedoria que faz o carvalho resistir a séculos de tempestades sem jamais perder a capacidade de florescer quando a primavera retorna. Ajuste 2. Permita que a sua rotina tenha um ritmo, mesmo que não seja perfeito. Peixes têm uma relação complicada com a rotina, porque a alma desse signo foi feita para navegar águas que mudam o tempo todo, e a ideia de repetir as mesmas coisas todos os dias pode parecer uma prisão disfarçada de organização. Mas existe uma diferença enorme entre uma rotina rígida que sufoca e um ritmo natural que sustenta. Olhe para o oceano. Ele não faz a mesma coisa todos os dias da mesma forma. As ondas mudam de tamanho. A maré sobe e desce em horários que se alteram a cada semana. As correntes se movem de acordo com ventos que ninguém controla. Mas existe um ritmo, uma cadência, uma regularidade dentro da irregularidade que mantém todo o ecossistema marinho funcionando com uma precisão extraordinária. Os peixes sabem quando se alimentar, os corais sabem quando liberar seus ovos, as baleias sabem quando migrar. Tudo acontece dentro de um ritmo que não é imposto de fora, mas que emerge naturalmente das condições do ambiente. É esse tipo de ritmo que pode transformar a sua vida. Peixes. Não se trata de acordar todos os dias às 6 da manhã e seguir uma lista inflexível de tarefas. Trata-se de encontrar as âncoras naturais do seu dia. Aqueles momentos que servem como pontos de referência, como faróis numa costa escura. O café da manhã tranquilo antes de qualquer tela, a caminhada no fim da tarde quando o sol começa a descer, o momento de silêncio antes de dormir em que você conversa com os seus próprios pensamentos. Essas pequenas âncoras não prendem, elas orientam. E quando o seu dia tem orientação, a ansiedade diminui, as decisões ficam mais leves, e aquela sensação de estar sempre à deriva começa a dar lugar a algo que se parece muito com paz. A natureza nunca opera no caos absoluto. Mesmo as tempestades mais violentas seguem padrões. Mesmo os rios mais selvagens respeitam os contornos do terreno. O seu ritmo não precisa ser rígido para ser real.
Ele só precisa existir, e quando existir, você vai perceber que a estabilidade que tanto buscava não estava do lado de fora, estava esperando que você criasse o espaço interno para que ela pudesse finalmente se manifestar. Ajuste 3. Pare de confundir vulnerabilidade com fraqueza, porque essa confusão pode estar custando a você mais do que imagina. Peixe sente tudo, sempre sentiu, desde criança, desde aquele momento em que você percebeu que o mundo ao redor parecia afetar você de uma forma diferente do que afetava as outras pessoas. As cores eram mais intensas, os sons mais profundos, as emoções dos outros pareciam invadir o seu corpo como ondas que ignoram qualquer barreira. E em algum momento da vida, alguém, ou talvez várias pessoas, fizeram você acreditar que sentir dessa forma era um problema, que era preciso endurecer, blindar, criar uma casca grossa para sobreviver num mundo que parece não ter sido feito para corações tão abertos. Mas aqui está a verdade que pode libertar você. Peixes, a sua vulnerabilidade não é a sua fraqueza, é a sua força mais rara. Pense na água da chuva, ela é a coisa mais suave que existe, cai delicadamente sobre a terra, sem barulho, sem violência, sem qualquer sinal de agressividade. E no entanto, ao longo do tempo, essa mesma água suave esculpe cânions inteiros na rocha, abre cavernas nas montanhas, transforma paisagens de uma forma que nenhuma explosão seria capaz de fazer. A suavidade não é ausência de poder, é poder em sua forma mais paciente, mais persistente, mais transformadora. Quando você se permite ser vulnerável, quando você mostra quem realmente é sem armaduras, você não está se expondo ao perigo, está se conectando com a força mais autêntica que existe dentro de você. E essa conexão é a base de toda a estabilidade verdadeira, porque uma vida construída sobre máscaras e pretensões é como uma casa construída sobre areia. Pode parecer bonita por fora, mas desmorona ao primeiro tremor. A estabilidade que nasce da vulnerabilidade é diferente. Ela é como a floresta que cresce depois de um incêndio. O fogo destruiu tudo que era superficial, tudo que era frágil, e o que brotou depois veio das raízes mais profundas, das sementes mais resistentes, e criou algo mais forte, mais verdadeiro, mais vivo do que qualquer coisa que existia antes. Permita-se ser visto. Peixes, permita-se ser sentido, porque é nessa abertura que a estabilidade encontra o solo onde pode finalmente criar raízes permanentes na sua vida. Ajuste 4. Aprenda a diferenciar intuição de medo, porque ambos falam baixo, mas levam a lugares completamente diferentes. Peixes possui uma das intuições mais afiadas de todo o zodíaco. É algo que vem de um lugar tão profundo que nem a própria pessoa consegue explicar de onde surge. É como um sexto sentido que opera nas sombras da consciência, captando informações que os olhos não veem e os ouvidos não escutam. E essa intuição já salvou você inúmeras vezes ao longo da vida, naqueles momentos em que algo dentro de você disse não vá por aí, ou dê atenção a essa pessoa, ou espere mais um pouco antes de decidir. O problema é que o medo também fala dessa forma, baixo, urgente, no fundo do peito. E quando os dois se misturam, fica quase impossível saber se aquela sensação é a sua sabedoria interior te guiando ou o seu medo antigo te paralisando. Mas existe uma forma de diferenciá-los, e ela está na natureza. Observe o cervo na floresta quando ouve um barulho estranho. Ele para, levanta as orelhas, o corpo inteiro fica atento. Mas ele não corre imediatamente. Primeiro, ele avalia, ele sente o ar. Ele observa, e só depois de processar toda a informação é que ele decide correr ou ficar. O medo verdadeiro, o medo instintivo que protege, é rápido, pontual, vem como um raio e aponta uma direção clara. A intuição é parecida, ela chega com clareza, com uma sensação de certeza que não precisa de argumentos. Mas o medo antigo, aquele que se acumulou ao longo dos anos, das decepções, das perdas, esse é diferente, ele é difuso, nebuloso, cria uma névoa que cobre tudo e faz parecer que qualquer caminho é perigoso. Peixes, o ajuste aqui é aprender a parar como o cervo. Quando uma sensação surgir no seu peito, não reaja imediatamente. Pare, respire, pergunte a si mesmo, isso é clareza ou confusão, isso aponta um caminho ou bloqueia todos? Se a resposta vier com tranquilidade, é intuição, se vier com aperto, com sufocamento, com uma vontade desesperada de fugir de tudo, é medo antigo disfarçado de proteção. E quando você aprende a fazer essa distinção, a sua capacidade de tomar decisões estáveis, firmes, alinhadas com quem você realmente é, se multiplica de uma forma que transforma cada área da sua vida. Ajuste 5. Comece a valorizar o progresso invisível tanto quanto valoriza os resultados que pode ver. Peixes têm uma tendência a se cobrar de formas que o mundo exterior jamais cobraria, porque por dentro, existe um padrão de exigência que mede o próprio valor pelo que consegue mostrar, pelo que consegue provar, pelo que os outros podem ver e validar.
E quando os resultados visíveis demoram a aparecer, quando o esforço não se traduz imediatamente em algo palpável, surge aquela sensação corrosiva de que nada está funcionando, de que você está parado, de que o tempo está passando e você não está avançando. Mas esse é um dos maiores enganos que existem. Peixes, porque a maior parte do crescimento real acontece onde ninguém pode ver. Pense no bambu chinês. Nos primeiros 5 anos depois de plantado, ele praticamente não cresce acima do solo. Quem olha de fora vê apenas um pequeno broto que parece não ir a lugar nenhum. Mas debaixo da terra, algo extraordinário está acontecendo. O sistema de raízes está se expandindo em todas as direções, criando uma rede tão vasta, tão forte, tão profunda que quando o bambu finalmente decide crescer para cima, ele dispara mais de 20 metros em questão de semanas. O que pareciam 5 anos de estagnação eram na verdade 5 anos de preparação para um crescimento explosivo. Você pode estar vivendo os seus anos de bambu agora. Peixes. E cada dia em que você acorda e tenta de novo, cada momento em que escolhe não desistir apesar da falta de resultados visíveis, cada decisão de continuar plantando quando ninguém está vendo, é uma raiz a mais no solo da sua vida. Uma raiz que está criando a fundação para algo que vai surpreender até você quando finalmente aparecer na superfície. A natureza nunca julga o tempo de maturação. O carvalho não se compara com a grama que cresce em dias. Ele sabe que a sua grandeza exige um tipo diferente de paciência. E a estabilidade que você busca exige essa mesma compreensão, de que nem tudo que é valioso é imediatamente visível, e que o progresso mais importante da sua vida pode estar acontecendo exatamente agora, nas profundezas silenciosas onde os olhos não alcançam. Ajuste 6. Escolha com mais cuidado as energias que você permite no seu espaço, porque peixes absorve o ambiente como uma esponja absorve a água, e nem toda a água é limpa. Essa é uma das maiores fontes de instabilidade na vida de quem nasceu sob esse signo, a tendência natural de absorver tudo ao redor sem filtrar o que entra. As emoções das outras pessoas, o clima de um ambiente, a energia de uma conversa, tudo isso penetra em peixes com uma facilidade que pode ser tanto uma bênção quanto um peso enorme. É como viver com a pele exposta em um mundo cheio de vento, cada brisa é sentida, cada rajada deixa marca. E quando você passa tempo demais em ambientes carregados, com pessoas que drenam mais do que acrescentam, com conversas que giram em torno do medo e da reclamação, a sua energia se contamina de uma forma que afeta absolutamente tudo: o seu humor, as suas decisões, a sua capacidade de enxergar possibilidades. Pense nos lagos de montanha, aqueles que ficam no alto, cercados por rochas e florestas antigas. A água desses lagos é de uma pureza impressionante. Tão cristalina que dá para ver o fundo mesmo a metros de profundidade. E sabe por que são tão puros? Porque são alimentados por nascentes que vêm de ainda mais alto, por neve derretida, por chuva filtrada pela rocha. E porque a natureza ao redor protege essas águas de contaminação, as árvores filtram o ar. As raízes filtram a terra. Todo o ecossistema trabalha junto para manter aquela pureza. Você precisa criar o seu ecossistema de proteção. Peixes. Isso não significa se isolar do mundo, significa escolher conscientemente quais fontes alimentam o seu lago interior. Quais pessoas trazem água limpa para a sua vida? Quais conversas renovam a sua energia em vez de esgotá-la? Quais ambientes fazem você se sentir mais leve quando sai do que quando entrou? Esse ajuste silencioso, essa curadoria cuidadosa do que você permite no seu espaço, pode parecer pequeno, mas o impacto na sua estabilidade é imenso, porque quando a água do seu lago interior está limpa, tudo que se reflete nela se torna mais claro, as decisões, os caminhos, as oportunidades, tudo ganha uma nitidez que simplesmente não é possível quando a água está turva. Ajuste 7. Comece a construir antes de se sentir completamente pronto, porque peixes pode passar a vida inteira esperando pelo momento perfeito que nunca chega. Existe uma tendência profunda nesse signo de querer que todas as condições estejam alinhadas antes de dar o primeiro passo, que o mapa esteja completo, que as respostas estejam claras, que o sentimento esteja absolutamente certo. E essa busca pela perfeição do momento se transforma numa espera infinita que vai corroendo devagar a confiança, a motivação, a crença de que é possível. Mas a natureza nunca espera pela perfeição para começar. Olhe para uma semente que cai em uma fresta de rocha. Ela não tem solo ideal, não tem irrigação programada, não tem a quantidade perfeita de luz solar. E mesmo assim, ela germina. Suas raízes encontram caminhos impossíveis entre as fissuras da pedra. Seu caule se curva em direção à luz com uma determinação que desafia toda lógica. E meses depois, ali está ela, uma planta viva, verde, florescendo num lugar onde nenhuma teoria diria que fosse possível. Porque a vida não espera pela perfeição, ela trabalha com o que tem. Peixes, o ajuste é este: comece com o que você tem, de onde você está, com o que sabe agora.
Não espere ter todas as respostas para dar o primeiro passo. Não espere sentir 100% de segurança para tomar a primeira decisão, porque essa segurança total é uma miragem. Ela se afasta à mesma velocidade com que você tenta se aproximar. A estabilidade não vem antes da ação, ela nasce durante a ação. Assim como o equilíbrio de quem anda de bicicleta não existe enquanto a bicicleta está parada, ele só aparece quando as rodas começam a girar. Comece, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com a sensação de que não é o momento certo, porque cada passo dado no imperfeito vale mais do que 1000 planos perfeitos que nunca saíram do papel. E a estabilidade que você busca está do outro lado desse primeiro movimento. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Ajuste 8. Pratique a arte de receber sem culpa, porque peixe sabe dar como poucos, mas receber é onde a dificuldade mora. Existe algo na constituição emocional desse signo que faz com que dar pareça natural, bonito, quase sagrado, enquanto receber carrega um peso estranho, uma culpa silenciosa, como se aceitar algo bom fosse tirar de alguém, ou como se você não merecesse aquilo que está sendo oferecido. Essa dinâmica desequilibrada é uma das maiores sabotadoras da estabilidade na vida de peixes, porque estabilidade exige equilíbrio, e equilíbrio exige que a energia flua nos dois sentidos. Pense no lago que só tem entrada de água mas nenhuma saída. Com o tempo ele transborda, se torna um pântano, perde a vitalidade. Agora pense no lago que só tem saída mas nenhuma entrada. Ele seca, desaparece, deixa de existir. A saúde do lago depende de ambos os fluxos, o que entra e o que sai. E a saúde da sua vida emocional e material segue exatamente a mesma lei. Quando você dá sem parar mas se recusa a receber, está secando o seu próprio lago, está esvaziando reservas que precisam ser reabastecidas para que você continue tendo o que oferecer. A natureza entende isso perfeitamente. Observe as árvores frutíferas, elas dão frutos generosamente, alimentam pássaros, animais, pessoas. Mas elas também recebem a luz do sol sem pedir desculpas, recebem a chuva sem se sentir em dívida, recebem os nutrientes do solo sem culpa. Porque sabem que receber é o que torna possível continuar dando. Peixes, quando alguém oferece algo a você, um elogio, um presente, uma ajuda, uma oportunidade, pratique aceitar com a mesma graça com que uma flor aceita a chuva, sem resistência, sem desculpas, sem aquela voz interna que diz que você deveria recusar. Porque cada vez que você recebe com o coração aberto, está restaurando o equilíbrio que a sua vida precisa para se manter estável. E está orando o ciclo natural que faz toda a abundância do universo funcionar. Ajuste 9. Transforme a sua sensibilidade em uma ferramenta de discernimento, em vez de deixá-la ser apenas uma fonte de sofrimento. Peixe sente o mundo com uma intensidade que pode ser avassaladora, e durante muito tempo, essa intensidade pode ter parecido mais um fardo do que um dom. As emoções chegam em ondas que às vezes parecem grandes demais para o corpo que as carrega. As dores dos outros se misturam com as suas de uma forma que torna difícil saber onde termina o que é seu e começa o que é do próximo. E esse excesso de sensação pode levar ao esgotamento, à confusão, à sensação de estar sempre sobrecarregado por um mundo que não para de gritar. Mas existe um ajuste poderoso que pode transformar essa experiência, e ele está em aprender a usar a sensibilidade como uma bússola em vez de deixá-la ser uma tempestade. Pense nos animais que pressentem terremotos antes que qualquer instrumento científico detecte o menor tremor. Eles não entram em pânico com essa capacidade, não sofrem por sentir o que outros não sentem. Eles usam essa percepção para se mover na direção certa, para encontrar terreno seguro, para proteger a si mesmos e aos seus. A sensibilidade deles é uma ferramenta de sobrevivência, não uma sentença de sofrimento. O mesmo pode ser verdade para você. Peixes. Quando você entra num ambiente e sente que algo está errado, em vez de absorver aquela energia e carregá-la como um peso, use a informação, afaste-se, proteja-se, redirecione-se. Quando você percebe que uma pessoa não está sendo honesta, em vez de duvidar de si mesmo e ignorar o que sente, confie na leitura e ajuste o seu comportamento de acordo. A sua sensibilidade está lhe dando dados que a maioria das pessoas simplesmente não tem acesso. E quando você aprende a ler esses dados com clareza, em vez de se afogar neles, a sua capacidade de navegar a vida com estabilidade se multiplica de forma impressionante. É como a diferença entre alguém que é arrastado pela correnteza do rio e alguém que aprendeu a nadar. A água é a mesma, a força é a mesma, mas a relação com ela muda tudo. Aprenda a nadar nas suas emoções.
Peixes, e aquilo que antes parecia um oceano perigoso se transforma no caminho mais direto para a estabilidade que o seu coração tanto deseja. Ajuste 10. Pare de carregar o peso de situações que não são suas para resolver, porque esse hábito silencioso pode estar minando a fundação da estabilidade que você tenta construir. Peixes têm um coração tão vasto que às vezes parece capaz de conter as dores do mundo inteiro, e essa generosidade emocional é genuinamente bonita, mas quando não tem limites, ela se transforma numa armadilha. Você já percebeu quantas vezes assume para si a responsabilidade de consertar o que está quebrado na vida dos outros? Quantas vezes perde o sono por problemas que não são seus? Quantas vezes coloca as necessidades de todos acima das suas próprias até que não sobre mais nada para você? É como aquele pássaro que tenta carregar uma pedra muito maior do que ele durante o voo. Não importa quanta força tenha, não importa quanta determinação exista naquelas asas, a pedra é pesada demais, e o peso vai puxando, puxando, até que o voo se torna impossível. Mas o ajuste não é deixar de se importar. Peixes nunca vai deixar de se importar e nem deveria. O ajuste é entender que existem pedras que não são suas para carregar, que existem jornadas que pertencem a outras pessoas, e que ao tentar viver a vida de todos ao mesmo tempo, você acaba não vivendo a sua própria. Observe como funciona na natureza. A árvore que cresce na margem do rio oferece sombra, oferece frutos, oferece abrigo, mas ela não tenta desviar o curso do rio, ela não tenta controlar para onde a água vai, ela cumpre o seu papel e permite que o rio cumpra o dele. Existe uma sabedoria profunda em reconhecer os limites da sua responsabilidade, em entender que amar alguém não significa resolver todos os problemas dessa pessoa, que se importar não exige que você se destrua no processo. Cada vez que você soltar uma carga que não é sua, vai sentir algo que pode parecer estranho no início, um vazio que na verdade é espaço, espaço para respirar, para pensar, para cuidar da sua própria jornada com a mesma dedicação que sempre ofereceu aos outros. E é nesse espaço que a estabilidade verdadeira finalmente encontra lugar para crescer. Ajuste 11. Cultive uma relação mais honesta com o dinheiro, sem romantizá-lo nem demonizá-lo, porque peixes frequentemente vivem nos extremos quando se trata de questões materiais. Existe uma parte desse signo que sente que falar sobre dinheiro é algo inferior, menos nobre, menos espiritual do que falar sobre sentimentos, arte, conexão, propósito. E essa crença silenciosa cria uma distância entre você e a estabilidade financeira que pode estar impedindo fluxos inteiros de abundância de entrarem na sua vida. Mas a verdade é que dinheiro não é nem bom nem mal, ele é como a água, assume a forma do recipiente que o contém, e reflete as intenções de quem o utiliza. Nas mãos de alguém sem consciência, pode causar destruição, mas nas mãos de alguém com o coração de peixes, com essa sensibilidade, com essa compaixão, com esse desejo genuíno de fazer o bem, o dinheiro se transforma numa ferramenta de cura, de criação, de transformação. Olhe para os rios, eles não questionam se devem ou não fluir, não se perguntam se a água que carregam é digna ou indigna, eles simplesmente fluem, alimentam as terras por onde passam, dão vida aos campos, sustentam ecossistemas inteiros. Quando você permite que o dinheiro flua pela sua vida com a mesma naturalidade, sem culpa, sem vergonha, sem aquela sensação de que desejá-lo é algo errado, você abre canais que estavam bloqueados há anos, talvez décadas. O ajuste aqui é simples mas profundo. Peixes, olhe para o dinheiro como olha para a chuva, algo natural, necessário, que nutre e sustenta sem pedir nada em troca. Converse com a sua relação financeira. Observe os pensamentos que surgem quando uma conta chega, quando uma oportunidade de ganho aparece, quando alguém fala sobre prosperidade material. Se esses pensamentos forem de desconforto, de resistência, de julgamento, ali está o nó que precisa ser desatado, porque estabilidade financeira e estabilidade emocional caminham juntas, e quando uma se liberta, a outra segue logo atrás, como dois afluentes que se encontram para formar um rio mais forte e mais caudaloso do que qualquer um deles seria sozinho. Ajuste 12. Dê a si mesmo permissão para mudar de ideia sem tratar isso como fracasso, porque a rigidez mental pode ser tão destrutiva para peixes quanto a falta de direção. Existe uma pressão enorme, vinda de dentro e de fora, para que você mantenha a palavra, siga o plano, não desvie do caminho traçado. E essa pressão faz com que mudar de direção pareça uma admissão de derrota, como se voltar atrás significasse que você errou, que desperdiçou tempo, que não é confiável. Mas essa visão ignora uma das maiores forças de peixes, a capacidade de sentir quando algo deixou de fazer sentido, de perceber mudanças sutis no vento muito antes que elas se tornem tempestades. Pense nos pássaros migratórios. Eles planejam rotas que atravessam continentes inteiros, mas quando encontram uma tempestade no caminho, não insistem em atravessá-la só porque era o plano original.
Eles ajustam, desviam, encontram novos caminhos, e chegam ao destino da mesma forma, talvez até mais fortes por causa dos ajustes que fizeram. Mudar de ideia quando a sua intuição diz que é hora de mudar não é fraqueza, é inteligência em movimento. É a mesma flexibilidade que permite ao salgueiro sobreviver a ventos que derrubam carvalhos, porque enquanto o carvalho resiste com rigidez até partir, o salgueiro se curva, dança com o vento, e quando a tempestade passa, se ergue novamente intacto. A estabilidade que você busca não vem de nunca mudar de direção. Vem de ter a coragem de mudar quando é necessário e a sabedoria de reconhecer quando essa necessidade surge. Permita-se essa liberdade. Peixes, permita-se ser o rio que contorna a montanha em vez de tentar atravessá-la, porque no final, o rio sempre chega ao mar. Independentemente de quantas curvas tenha feito pelo caminho, e cada curva o torna mais rico, mais largo, mais profundo do que seria se tivesse seguido uma linha reta que nunca existiu na natureza. Ajuste 13. Invista tempo em silêncio verdadeiro, não no silêncio vazio de quem está apenas sozinho, mas no silêncio fértil de quem está presente consigo mesmo. Peixes vivem num mundo de ruído constante. E não estou falando apenas do barulho externo. Estou falando das vozes internas, dos pensamentos que se sobrepõem, das emoções que competem por atenção, dos sonhos que se misturam com preocupações, das intuições que se confundem com medos. É como viver dentro de um oceano durante uma tempestade. As ondas vêm de todos os lados e é impossível encontrar a superfície. Mas existe um lugar nesse oceano onde a tempestade não chega. É lá embaixo, nas profundezas, onde a água é calma, escura, silenciosa, onde os ruídos da superfície se tornam apenas um eco distante. E é nesse lugar que Peixes encontra a sua verdade, a sua direção, a sua estabilidade mais profunda. O silêncio verdadeiro não é a ausência de som, é a presença de atenção. É quando você para, não apenas o corpo, mas a mente, e se permite existir sem fazer nada, sem planejar nada, sem resolver nada, apenas sendo. A natureza pratica isso todos os dias. Existe um momento entre o pôr do sol e a noite, que os antigos chamavam de hora azul, quando o mundo inteiro parece fazer uma pausa, os pássaros param de cantar, o vento diminui, a luz se suaviza, e por alguns minutos, tudo fica em suspensão, como se a própria terra estivesse respirando antes de começar a noite. Você precisa dos seus momentos de hora azul. Peixes. Momentos em que o mundo lá fora para de exigir e você pode finalmente ouvir o que está acontecendo dentro de você. É nesses momentos que as respostas mais importantes aparecem, não gritando, mas sussurrando, como a brisa que mal move as folhas mas que carrega consigo o perfume de uma floresta inteira. 5 minutos de silêncio verdadeiro podem fazer mais pela sua estabilidade do que horas de planejamento ansioso, porque no silêncio, você se reconecta com aquilo que não muda, com a essência que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está em movimento. E é dessa essência que nasce a única estabilidade que nenhuma circunstância externa pode abalar. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Peixes e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Ajuste 14. Aprenda a celebrar o que já construiu antes de olhar para o que ainda falta. Porque Peixes tem os olhos tão fixos no horizonte que muitas vezes esquece de olhar para o chão onde está pisando. E esse chão, Peixes, é feito de conquistas que você minimiza, de vitórias que você descarta, de progressos que você ignora simplesmente porque não são tão grandiosos quanto o sonho que mora na sua cabeça. Essa desconexão entre o que você já alcançou e o que acredita merecer é uma das fontes mais silenciosas de instabilidade emocional na vida desse signo. Porque quando você nunca reconhece o que já fez, a sensação permanente é de insuficiência, de estar sempre atrás, sempre devendo, sempre aquém. Mas olhe para trás com honestidade por um momento. Olhe para a pessoa que você era 5 anos atrás, 10 anos atrás, e compare com quem você é hoje. As batalhas que venceu, os medos que enfrentou, as perdas que sobreviveu, as escolhas difíceis que tomou mesmo tremendo por dentro. Tudo isso construiu algo real. Algo sólido, algo que merece ser reconhecido. A natureza celebra cada etapa do seu próprio ciclo. A primavera não menospreza suas primeiras flores por não serem tão exuberantes quanto as do verão. O nascer do sol não se envergonha dos seus primeiros raios de luz por não terem a intensidade do meio-dia. Cada fase tem o seu valor, cada conquista tem o seu peso, independentemente do tamanho. Quando você para e reconhece genuinamente o caminho percorrido, algo muda dentro de você, uma base se forma, uma fundação de autoconfiança que não depende de resultados externos. E é sobre essa fundação que a verdadeira estabilidade se constrói, não sobre o que você ainda vai alcançar, mas sobre a certeza de que já provou,
para si mesmo e para o universo, que é capaz de caminhar, de cair, de se levantar e de continuar. E isso, peixes, vale mais do que qualquer troféu que o mundo possa oferecer. Ajuste 15. Aceite que nem tudo precisa de uma explicação para ser real. E que a sua necessidade de entender tudo pode estar bloqueando experiências que só se revelam quando você se entrega sem perguntar por quê. Peixes vive entre dois mundos, o mundo visível dos fatos e da lógica, e o mundo invisível das sensações, dos pressentimentos, das verdades que não cabem em palavras. E muitas vezes, a tentativa de forçar tudo para dentro do mundo da lógica acaba sufocando justamente aquilo que torna Peixes especial. Existe uma necessidade crescente, talvez cultivada pelo mundo moderno, de ter uma resposta racional para cada sentimento, uma explicação científica para cada intuição, um motivo concreto para cada decisão. Mas a natureza não funciona assim. O salmão que nada contra a correnteza por centenas de quilômetros para voltar ao lugar onde nasceu não faz isso porque entende a biologia da reprodução. Ele faz porque algo dentro dele diz que é o que precisa ser feito. E ele obedece, sem questionar, sem analisar, sem pedir provas. E essa obediência ao chamado interior é o que garante a continuidade da espécie, é o que mantém o ciclo vivo. A sua vida tem chamados assim. Peixes, impulsos que não vêm com manual de instruções, direções que não aparecem no mapa, certezas que desafiam toda a lógica disponível. E quando você tenta forçar esses chamados para dentro de uma caixa racional, eles perdem a força, perdem a vitalidade, perdem a capacidade de te guiar para onde você realmente precisa estar. O ajuste é aprender a confiar no que sente mesmo quando não consegue explicar, a dar o passo mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado, porque para Peixes, o coração sempre soube coisas que a mente só descobre muito depois, e respeitar essa sabedoria do coração é um dos pilares mais importantes da estabilidade que você busca, não a estabilidade rígida de quem controla tudo, mas a estabilidade fluida de quem confia no fluxo da vida e se deixa levar pela corrente que sempre, sabe o caminho de volta para casa. Ajuste 16. Comece a tratar o descanso como parte essencial da construção, e não como uma pausa culpada entre momentos produtivos. Peixes carrega dentro de si uma contradição que poucas pessoas ao redor conseguem perceber. Por fora pode parecer calmo, tranquilo, até sereno, mas por dentro, o movimento é constante, a mente não para, as emoções circulam como correntes submarinas que nunca descansam. E esse trabalho interno invisível consome uma energia que ninguém vê, que ninguém mede, que ninguém valida. E como ninguém vê, surge aquela voz interna que diz que descansar é perder tempo, que parar é ficar para trás, que enquanto você repousa o mundo está avançando sem você. Mas essa voz está errada. Peixes, profundamente errada. Porque a natureza inteira é construída sobre ciclos de ação e repouso, e nenhum dos dois é mais importante que o outro. A terra descansa durante o inverno, parece morta, parece estéril, parece que nada está acontecendo. Mas debaixo daquela superfície congelada, as sementes estão se preparando. As raízes estão se fortalecendo, a energia está se acumulando para a explosão de vida que virá na primavera. Sem o inverno, não haveria primavera, sem o descanso, não haveria crescimento. Até o oceano, que parece nunca parar, tem os seus momentos de calmaria, quando as ondas diminuem, a superfície se aplana, e tudo fica em silêncio. E são esses momentos de calmaria que permitem que a vida marinha se reorganize, que os nutrientes se distribuam, que o equilíbrio se restabeleça. O seu descanso serve exatamente a mesma função. Quando você dorme sem culpa, quando passa uma tarde inteira sem produzir nada de visível, quando se permite simplesmente existir sem justificar a própria existência com resultados, está fazendo algo extraordinariamente produtivo, está permitindo que o seu corpo, a sua mente e a sua alma se reorganizem para o próximo ciclo de criação. A estabilidade que você busca precisa dessa reorganização, porque uma vida vivida em velocidade máxima o tempo todo não é estável, é uma corrida em direção ao esgotamento. E o esgotamento é o oposto de tudo que Peixes veio a este mundo para experimentar. Ajuste 17. Reconheça que a estabilidade não significa a ausência de mudança, mas sim a capacidade de se manter inteiro enquanto tudo ao redor se transforma. Essa distinção é fundamental para Peixes, porque existe uma crença profunda, talvez inconsciente, de que ser estável significa finalmente chegar a um lugar onde nada muda, onde tudo está resolvido, onde as ondas param e a superfície fica eternamente calma. Mas esse lugar não existe. Peixes, nem na vida, nem na natureza, nem em lugar algum do universo. Tudo está em movimento constante, os planetas giram, as estações se sucedem, as células do seu corpo se renovam a cada momento.
O rio nunca é o mesmo rio duas vezes, a floresta nunca é a mesma floresta de um ano para o outro, e você nunca será a mesma pessoa que era ontem. E isso não é um problema a ser resolvido, é a própria essência da vida. Pense no fundo do oceano. Lá embaixo, a quilômetros de profundidade, existe uma quietude que não depende do que acontece na superfície. Tempestades podem agitar as ondas, furacões podem revolver a costa, navios podem cruzar as águas em todas as direções, mas no fundo, naquele leito silencioso de areia e rocha, a paz permanece, inabalável, inalterada, não porque as mudanças não cheguem até lá, mas porque a profundidade é tão grande que o impacto das perturbações se dissipa antes de alcançar o fundo. A estabilidade que você busca é essa profundidade. Não se trata de impedir que as tempestades aconteçam, se trata de ser tão profundo que elas não conseguem alcançar o seu centro. E peixes têm essa profundidade, talvez mais do que qualquer outro signo. O que falta muitas vezes não é a profundidade em si, mas a confiança nela, a disposição de mergulhar fundo o suficiente para descobrir que ali embaixo, no silêncio absoluto da sua própria essência, existe um lugar onde a paz não depende de circunstâncias, onde a estabilidade não depende de controle, onde você pode ser inteiro mesmo no meio do caos mais intenso que a vida puder trazer. Ajuste 18. Comprometa-se com a sua própria evolução da mesma forma que se compromete com as pessoas que ama, porque essa pode ser a decisão mais transformadora que peixes pode tomar neste momento da vida. Existe um padrão que se repete ao longo dos anos para quem nasceu sob esse signo, o padrão de colocar tudo e todos em primeiro lugar, de dedicar energia, tempo, atenção, presença, a cada pessoa que precisa de algo, enquanto a própria jornada de crescimento fica sempre para depois, sempre para quando sobrar tempo, sempre para quando não houver mais ninguém precisando de ajuda. Mas esse depois nunca chega. Porque para um coração como o de peixes, sempre haverá alguém precisando, sempre haverá uma causa digna, sempre haverá um motivo nobre para adiar o investimento em si mesmo. É como a nascente que distribui toda a sua água para os riachos ao redor sem nunca reservar nada para manter o próprio fluxo. Com o tempo, ela seca, e quando seca, os riachos que dependiam dela também secam, e tudo que antes era verde e vivo ao redor se torna árido, vazio, silencioso. O ajuste é entender que cuidar de si mesmo não é um ato de egoísmo, é um ato de responsabilidade com todos que dependem da sua luz. Quando você se compromete com a sua evolução, quando dedica tempo a aprender, a crescer, a se fortalecer, a se curar, não está tirando nada de ninguém, está multiplicando aquilo que tem para oferecer. A árvore que cuida das suas próprias raízes não está sendo egoísta, está garantindo que terá frutos para dar, sombra para oferecer, oxigênio para compartilhar por muitos anos mais. Peixes, a estabilidade definitiva na sua vida começa no momento em que você decide que a sua própria jornada merece a mesma devoção que você sempre ofereceu aos outros, que o seu crescimento não é menos importante do que o crescimento de ninguém, e que investir em si mesmo é a forma mais generosa de investir no mundo ao redor, porque um peixe forte, equilibrado, enraizado, estável, é uma força da natureza capaz de transformar tudo que toca, cada vida que cruza o seu caminho, cada ambiente onde entra, cada momento que compartilha. Tudo se torna mais bonito, mais profundo, mais verdadeiro. Quando a fonte que alimenta tudo isso está cheia, renovada, viva. Tudo o que foi dito até aqui não foram apenas palavras, foram espelhos colocados diante de você para que pudesse se enxergar com mais clareza, mais honestidade, mais compaixão. Peixes caminha por este mundo carregando uma sensibilidade que é ao mesmo tempo o seu maior desafio e o seu maior tesouro. E os 8 ajustes que percorremos juntos não pedem que você mude quem é, pedem que você se torne mais do que já é. Que use a profundidade que sempre teve para construir algo que dure, algo que sustente, algo que permaneça firme enquanto as marés da vida sobem e descem como sempre fizeram e sempre farão. A natureza não pede a água que deixe de ser água para se tornar estável. Ela mostra que a estabilidade da água está justamente na sua capacidade de se adaptar, de fluir, de encontrar caminhos onde parecia não haver nenhum, de se acumular nos lugares certos e criar lagos que sustentam ecossistemas inteiros. Você é feito dessa mesma substância. Peixes, e a estabilidade que procura não está em se tornar rígido, está em se tornar profundo. Cada ajuste que ressoou com você, cada frase que fez algo se mover dentro do seu peito, é uma semente que já encontrou solo fértil. E sementes em solo fértil não precisam de permissão para crescer, elas simplesmente crescem, no tempo certo, na hora certa, com a força que a própria terra oferece. Os próximos dias carregam uma energia especial para quem nasceu sob esse signo, uma energia que favorece exatamente esses movimentos silenciosos de transformação interna. Não desperdice essa janela, não deixe que o medo ou a inércia convençam você de que amanhã é um dia melhor para começar.
Porque o rio não espera pelo momento perfeito para fluir, ele simplesmente se move, confiando que o caminho vai se revelando a cada metro percorrido. Que esses ajustes sejam para você o que a chuva é para a terra ressequida, um recomeço suave, profundo, silencioso, que transforma tudo sem que ninguém precise gritar para que a transformação aconteça. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.